Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson e estou aqui para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Então estou aqui para a gente conversar a respeito de textos, falar sobre textos, ler textos, interpretar textos e muitos outros aspectos da língua portuguesa. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos ver os nossos objetivos que serão cumpridos hoje. Olha só! Ler e interpretar trechos de um artigo de opinião. Será que vocês já leram um artigo de opinião? Lembram de algum artigo de opinião? Reconhecer elementos constitutivos do artigo de opinião. Compreender o passo a passo da produção textual. Como assim produção textual, professor? Tudo isso a gente vai fazer hoje. E olha só, produzir um artigo de opinião. Nós vamos produzir um artigo de opinião. Será que em anos anteriores, na sua vida escolar, algum professor já pediu para você produzir um artigo de opinião? Como você se saiu nessa produção? Você se recorda? Você foi bem? Você conseguiu se posicionar? Você conseguiu argumentar sobre a sua ideia, né, que você tem de determinado tema? Então, tudo isso a gente vai conversar. Nós vamos rever aí alguns conceitos que vocês já trazem do período escolar de vocês e nós vamos iniciar. Olha só, o que é liberdade para você? É para você pensar. O que é liberdade para você? O que fazer com a liberdade que temos? Por quê? Porque liberdade, né, é um termo muito difícil da gente colocar ali sentidos em poucas palavras, o que é liberdade. Mas quando você tem essa liberdade, o que fazer com ela? Então é interessante a gente ir refletindo a esse respeito, certo? O que é liberdade e o que fazer quando se tem essa liberdade. Num artigo da Lia Luft, publicado na revista Veja, em 25 de 3 de 2009, a autora levanta questionamentos a respeito da liberdade. Então ela fala sobre liberdade, que é cerceada por padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Ou seja, existe uma liberdade, mas essa liberdade ela é o quê? Ela é podada, ela é cortada por padrões pré-estabelecidos. Olha o que diz um trecho. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito. Então, no artigo da Lia Luft, ela comenta, ela faz alguns questionamentos, ela fala sobre como a sociedade nos cobra. Então, eu tenho liberdade, mas essa liberdade, ela é o quê? Ela fica ali, né, colocada dentro desses padrões pré-estabelecidos pela sociedade. O que você vai ser quando crescer? Quanto que você vai ganhar? Né? Correr atrás dessas coisas, e ela nos diz, né, sobre o que a gente gostaria mesmo de ter feito, aquilo que eu gostaria de ter feito realmente. Né? Eu não fiz por esses padrões pré-estabelecidos. Então, tudo isso traz ali no artigo da Lia Luft. Já no artigo de opinião, a opinião de um robô sobre a liberdade de expressão. O que será que um robô pensa sobre a liberdade de expressão? Como que ele trata essa questão da liberdade de expressão? Olha só. A internet, como qualquer outra forma de comunicação, também tem regras que devem ser seguidas. Um dos princípios básicos da internet, que vem desde seus primórdios, é o anonimato. No entanto, como em todas as outras formas de comunicação, por mais que seu direito de anonimato seja importante, há linhas que não podem ser ultrapassadas, apesar do fato de que essas linhas podem ser de difícil definição. Elas existem. Então, nós temos ali essas linhas que são de difícil definição, mas elas existem. E lembrando o quê? Que nós temos a opinião de um robô. Então, é um robô que está dando a opinião, é um robô que está fazendo esse artigo de opinião sobre a liberdade de expressão. Nossa primeira atividade diz respeito a fazer a leitura, certo? Nós vamos fazer a leitura de um trecho. E quais são essas linhas? Porque fala que existem essas linhas. Mas quais são essas linhas e por que não podem ser ultrapassadas? Eu tenho essas linhas, mas quais são essas linhas? Releiam o trecho, escrevam a resposta no seu caderno e eu já volto.
Então, será que você consegue reconhecer quais são essas linhas que não podem ser ultrapassadas e por quê? Por qual motivo essas linhas não podem ser ultrapassadas? Lembrando que nós estamos falando ali de um trecho escrito ali pelo robô falando sobre liberdade de expressão. Olha o que diz o trecho. No entanto, como em todas as outras formas de comunicação, ele está falando lá da internet, tá? Por mais que seu direito de anonimato seja importante, há linhas que não podem ser ultrapassadas. Então, a gente vai voltar aí a pensar em alguma coisa do tipo, na internet tudo pode, certo? Já que o robô está falando da internet. Na internet tudo pode. Ok, tudo pode, desde que não sejam ultrapassadas algumas linhas, certo? Trouxe para vocês a seguinte coisa. As linhas são... Então, ele fala dessas linhas que não podem ser ultrapassadas, mas quais são? Coloquei aqui para vocês algumas. Conteúdo de ódio, incitação à violência ou ao crime, ameaças, tudo isso, certo? Essas linhas não podem ser ultrapassadas. Por que não pode ser ultrapassada, professor? Elas não podem ser ultrapassadas porque ferem o direito e desrespeitam outros indivíduos. Então, você sempre vai ter que pensar, né? Nós temos aí o artigo de opinião falando de liberdade de expressão lá na internet, você sempre vai ter que pensar se aquilo que você está dizendo, ele fere o direito de uma outra pessoa. Então, é isso que você tem que pensar. Ele desrespeita um outro ser humano. Por quê? Porque a gente não pode ultrapassar essas linhas sociais, mesmo para o bom convívio social. Nos artigos de opinião, o articulista, quem é o articulista? Aquela pessoa que escreve o artigo. Desenvolve seu texto a partir de uma questão polêmica. Então, o artigo de opinião ele é feito em cima de uma questão polêmica. Entendemos como uma questão polêmica aquela que... se ele faz sobre uma questão polêmica, mas o que é uma questão polêmica? Letra A. Contradiz a realidade. Será que a questão polêmica é essa? Letra B. Gera opiniões distintas, então distintas, diferentes. Letra C. Apresenta um único ponto de vista. E letra D. Também é conhecida como fake news. O que será que é uma questão polêmica? Olha o que eu trouxe para vocês. É aquela que gera opiniões distintas. Existe a polêmica porque determinadas pessoas pensam de um jeito, outras pessoas pensam de outra forma. Por isso, então, eu tenho opiniões diferentes sobre o mesmo tema, certo? Por isso que é polêmico, por isso que gera toda essa polêmica. Ah, professor, mas as fake news também geram polêmicas. Sim, geram polêmicas. Mas elas geram polêmicas por quê? Porque são notícias falsas, é diferente, certo? Da polêmica que envolve ali o meu artigo de opinião. E para a gente fazer, lembra que um dos nossos objetivos é produzir um artigo de opinião? E para a gente fazer o artigo de opinião, nós vamos ter que pensar aí em como esse texto é feito. Olha só, o gênero artigo de opinião é estruturado em... Então, eu tenho a estrutura do artigo de opinião. Como é essa estrutura? É a estrutura básica que eu tenho certeza que algum professor, em algum momento da sua vida escolar, já falou isso para você, que são introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão vão compor o meu artigo de opinião. É interessante que o articulista, lembrando, quem é o articulista? Quem escreve o artigo de opinião. No desenvolvimento, então, lá no meio do texto, faça uso de argumentações para convalidar as suas opiniões. Então, não basta você dizer, eu penso isso sobre tal coisa. Sim, mas você pensa isso, por que você pensa isso? Como que você vai argumentar isso que você pensa? Então, essas argumentações, elas são muito importantes no seu artigo de opinião. Por quê? A sua função é convencer a pessoa que está lendo que você está correto. Pense aí na sua casa. Por exemplo, você está em casa, você quer fazer alguma coisa, né? A pessoa não deixa você fazer essa coisa. E você começa a argumentar com relação àquilo que você quer fazer. Então, você vai dando argumentos, motivos para você fazer determinada coisa. Então, é muito importante a gente saber argumentar, e não somente na fala. É importante nós sabermos argumentar também na hora que nós estamos escrevendo.
Nós vamos definir, em poucas palavras, o que entendemos por tema, tese e argumento. Porque eu estou falando para vocês que precisa argumentar, certo? Mas eu não sei, professor, o que é argumento, eu esqueci o que é argumento. Então agora eu vou dar um tempo para você definir, em poucas palavras mesmo, o que você entende por tema. Então, o que é um tema? Você coloca ali. O que é a tese? Escreva ali. E o que é argumento? Vou dar um tempo para você fazer isso aí no seu caderno e eu volto para a gente continuar. Então, conseguiram definir o que é tema, tese e argumento? Para ajudá-los, coloquei em poucas palavras. O tema é a ideia central do texto, um recorte do assunto. Então, você vai ter um tema, é a ideia central. O seu texto tem que falar sobre esse tema, certo? A tese, qual que é a tese? Uma proposição, ou seja, é uma ideia, um ponto de vista. Então, a partir daquele tema, você tem o tema. A partir daquele tema, qual é a tese? Qual é o seu ponto de vista sobre aquele tema? E o argumento é a defesa da tese. Então, você, por exemplo, tem a ideia X sobre determinada coisa. O argumento, você vai defender essa ideia, certo? A justificativa do ponto de vista. Então, sim. Tá, mas por que sim? Então, ali você vai justificar, você vai colocar os argumentos dos motivos que te levaram a ter aquela ideia, aquele ponto de vista sobre determinado tema, ok? Continuando, quais elementos são necessários? Na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Por quê? Porque eu disse para vocês que o artigo de opinião, ele segue aquela estrutura básica que vocês com certeza já ouviram. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas quais elementos eu preciso ter nessa separação? Vou dar um tempo para você escrever aí no seu caderno e eu volto para a gente continuar.
Então, conseguiram marcar aí no caderno de vocês quais elementos compõem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão? Por que eu preciso saber de tudo isso? Porque o seu texto precisa ter uma sequência e você precisa saber ali como você vai colocar, o que você vai colocar lá na introdução, lá no desenvolvimento e na conclusão. Olha só o que eu trouxe para vocês para ficar bem fácil para vocês compreenderem. Na introdução, o autor deve deixar claro o tema e a tese. Então, lá na introdução, você já escreve qual é o tema e o que você pensa sobre aquilo. Lembrando que a tese é a ideia. Ou seja, a ideia defendida sobre o tema. Então, isso você faz na introdução. No desenvolvimento, é necessário conter os argumentos que fundamentem ou comprovem a sua tese. Então, lá no desenvolvimento, você vai argumentar. Então, você vai colocar elementos ali argumentativos que defendam aquela sua ideia, certo? E na conclusão, retomada da tese e síntese dos argumentos. Bem simples fazer uma conclusão. Você retoma ali a sua ideia, faz uma síntese dos argumentos que você utilizou e pronto. O seu artigo de opinião está pronto. Olha só. Se eu estou falando de argumentos, eu preciso saber quais são os tipos de argumentos. Eu tenho um argumento de autoridade. Coloquei aqui para vocês os que mais aparecem nos artigos de opinião, certo? Eu tenho um argumento de autoridade, quando utilizamos a voz de outros autores no texto. Então, você vai dizer, fulano, né, um estudioso, claro, não pode ser um vizinho seu, tá? Tem que ser um estudioso. Fulano disse tal coisa a respeito disso. Então, você faz um argumento de autoridade. Argumento de exemplificação. Quando apresentamos exemplos válidos, tá? E de amplo conhecimento sobre o tema. Então, você vai dar exemplos. Você pode também ter um argumento de princípio. O que é um argumento de princípio? Quando apresentamos uma constatação a partir de crenças pessoais. E essas crenças pessoais, lógica, científica, ética e estética, aceita como verdadeira, certo? Essas crenças pessoais precisam ser aceitas como verdadeiras. E depois, argumento por comparação. Quando comparamos ideias, valores, lugares, situações. Então, você pode, por exemplo, utilizar, na região X, tal coisa funciona de tal forma, e aqui na região Y funciona de outra forma. Então, você está comparando lugares. Então, você usa ali, em tal lugar, funciona tal coisa. Em outro lugar, não funciona. Então, você faz essas comparações, certo? Com base em seus conhecimentos historicamente construídos. O que é historicamente construídos? Aquilo que você já viveu até hoje, aquilo que você ouviu, aquilo que você leu, aquilo que você viu, certo? Você produzirá um artigo de opinião sobre o tema o que é liberdade e o que fazer com ela. Lembram que nós iniciamos a aula com essa pergunta? O que é liberdade e o que fazer com essa liberdade que nós temos? O seu artigo de opinião vai ser feito sobre esse tema. Seu texto deverá ter entre 20 e 30 linhas. É um texto de tamanho razoável. Divididas em pelo menos 3 parágrafos. Olhem só. Eu tenho de 20 a 30 linhas, então eu tenho um texto curto, mas dentro ali da minha divisão ele acaba sendo longo. Por isso eu preciso separá-los em parágrafos, tá? Pelo menos 3. Professor, pode ter 4? Pode ter 4, não tem problema, tá? O mínimo ali que você tem que ter são 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, você vai fazer a introdução. Então, um parágrafo para a introdução. A apresentação do tema. Então, qual é o tema? O que é liberdade e o que fazer com ela. E a da tese. Qual é a ideia que você tem sobre isso, certo? Lembrando, tese, ideia. 1 ou 2 parágrafos, lembra que eu falei? Mínimo de 3, mas você pode fazer com 4. Então, 1 ou 2 parágrafos você vai deixar para o desenvolvimento, onde você vai desenvolver o seu texto. Defesa da tese com argumentos. Lembra que nós vimos os argumentos agora há pouco? Que tipo de argumento você vai utilizar para falar ali da sua ideia? Você vai utilizar argumentos de autoridade, aquele que vai falar de outros autores que falaram a respeito do tema, certo? Então, você pode fazer. Então, você vai desenvolver com argumentos. Lembre, artigo de opinião. O seu artigo de opinião obrigatoriamente precisa ter argumentos, tá? Para convalidar ali aquilo que você pensa a respeito do tema. E um parágrafo para a conclusão. O que eu vou fazer na conclusão, professor?
retomada da tese, ou seja, da sua ideia, e uma síntese dos seus argumentos. Lembrando que o seu texto tem que ter de 20 a 30 linhas, certo? É sempre interessante vocês, quando vocês forem fazer o rascunho de vocês, lembram? Para fazer um texto, eu preciso ter um rascunho. Se no rascunho o seu texto passou de 30 linhas, é normal isso acontecer, certo? Porque na hora que você vai passar a limpo, às vezes até mesmo a letra fica melhor e acaba dando ali as 30 linhas. E claro que no rascunho você pode riscar depois aquilo que você não achou tão interessante e tão convincente para o seu leitor. Seu artigo de opinião circulará pela comunidade em que você mora. Então você vai pensar nessa comunidade que você mora. Então tudo isso até mesmo para você já saber qual é a linguagem que você vai utilizar. Por isso, revise-o. É importante que você revise esse texto. Não deixe seu texto circular aí com erros muito, muito feios de língua portuguesa, tá? Respeite os limites das margens direita e esquerda, deixe o seu texto bem apresentável. Caso você prefira, seu texto poderá ser digitado, então você pode digitar o texto também, não tem problema. Seu texto poderá ser digitado, mas para ser digitado ele vai ter que seguir umas regras. Letra Arial tamanho 12, com espaçamento entre linhas, então a linha entre as linhas, 1,5 centímetro, com alinhamento justificado. Justificado é aquele que fica certinho lá nas margens, lembrando que você tem que respeitar as margens, certo? O seu interlocutor serão todas as pessoas interessadas no tema. Lembre-se que o importante é você se posicionar e trazer argumentos para convencer o leitor de que sua opinião é mais correta. Não se esqueça também de utilizar como recurso conhecimentos de outras áreas de estudo e fazer o uso de operadores argumentativos, aqueles que nós vimos na aula de hoje. O que nós vimos? Lemos e interpretamos trechos de um artigo de opinião, falando ali de liberdade e liberdade de expressão. Reconhecemos elementos constitutivos do artigo de opinião, você já sabe como esse artigo de opinião precisa ser feito, e compreendemos o passo a passo da produção textual. Não esqueçam, claro, de fazer um rascunho antes. Por hoje, eu fico por aqui. Até mais!